Você já se pegou em um momento de raiva, de frustração ou até de insegurança e naquele momento suas palavras saíram sem pensar, sem discernimento? Ou, quem sabe, você se deparou com uma situação onde o silêncio foi a melhor escolha? E quando alguém lhe disse algo que marcou sua vida de maneira profunda, seja para o bem ou para o mal? As palavras muitas vezes têm esse poder. Bom dia, pessoal, que hoje a paz reine no dia de vocês. Eu sou o João. E eu sou a Ana. Em Provérbios 18 vai nos ensinar que o que falamos e como reagimos diante das situações pode ser a chave para o sucesso, a sabedoria e até a cura. Salomão nos mostra neste capítulo o quanto a sabedoria de ouvir, a força do silêncio e a atitude de humildade são vitais para uma vida equilibrada e próspera. Ele nos alerta sobre o orgulho, o valor do perdão e como as nossas escolhas falam sobre o tipo de pessoa que somos. Mais do que apenas agir corretamente, trata-se de alinhar nossas atitudes com a vontade de Deus. Vamos explorar juntos Provérbios 18 e ver como as lições que ele traz podem transformar a maneira como nos relacionamos, como nos comunicamos e, principalmente, como enfrentamos as adversidades do dia a dia. Pronto para essa reflexão? Então vamos para a leitura de Provérbios capítulo 18. Quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Os maus são desprezados e quem suja o seu próprio nome passa vergonha. A linguagem humana é profunda como o mar, e as palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. Não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. Quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Quando o tolo fala, ele causa sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Os mexericos são tão deliciosos, como gostamos de saboreá-los. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. O nome do Senhor é como uma torre forte para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. O rico pensa que a sua riqueza o protege como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Você quer falar com alguém importante? Leve um presente e será fácil. Aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, tirar a sorte com os dados sagrados pode resolver a questão. É mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Quem acha uma esposa encontra a felicidade. Recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. O pobre pede licença para falar, mas o rico responde com grosseria. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Você percebeu como esse capítulo é impactante? Ele fala sobre tantas coisas que têm tudo a ver com a nossa vida hoje, né? Como a maneira de nos relacionarmos, de falar, de reagir. Tudo isso nos ensina sobre o caminho da sabedoria, mas também sobre os perigos da tolice. Uma das primeiras coisas que me chama a atenção é o versículo 1, que diz: quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Isso nos mostra que o egoísmo, o isolacionismo e a falta de humildade podem nos afastar da sabedoria. Eu fico pensando o quanto muitas vezes no nosso cotidiano evitamos aprender com os outros com medo de parecer que não sabemos de tudo, não é assim? Exatamente. Às vezes parece que vivemos em um mundo onde todo mundo quer ser ouvido, mas ninguém quer ouvir.
O tolo, como o versículo 2 diz, não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. E isso é tão perigoso porque, quando não estamos dispostos a aprender, acabamos vivendo em um ciclo de ignorância. Eu percebo isso também nas redes sociais, onde as pessoas se apegam às suas opiniões sem querer ouvir o outro. E isso nos afasta da sabedoria de Deus. E falando em sabedoria, o versículo 4 me toca muito quando diz que a linguagem humana é profunda como o mar e as palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. As palavras têm poder. Quando usamos a sabedoria, as nossas palavras têm o poder de curar, de transformar, de edificar. Mas quando falamos impulsivamente, as palavras podem destruir, machucar e gerar divisões. Tem tanto poder nas palavras, né? Como a gente usa, com que intenção. E muitas vezes a gente pensa que a palavra é apenas um som, mas não é. Ela carrega uma carga emocional e espiritual imensa. O versículo 7 é outro que me chama a atenção. Quando o tolo fala, ele causa a sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Parece que o tolo acaba se enrolando, né? Ele não percebe que está criando o seu próprio sofrimento por não pensar antes de falar. E eu vejo isso acontecendo em muitas situações, onde palavras impensadas fazem uma pessoa se prejudicar. Exatamente. E o versículo 9 reforça isso. Quem perdoa uma ofensa, mostra que tem amor. Mas quem fica lembrando o assunto, estraga a amizade. Quando a gente não perdoa, não só está prejudicando o outro, mas também se prejudicando. O perdão é um dos maiores atos de amor que podemos praticar. Eu sinto que o perdão não só restaura o outro, mas também nos liberta. O peso da raiva, da mágoa, pode ser tão grande e a gente só é verdadeiramente livre quando escolhe perdoar. Você já sentiu isso, Ana? Ah, sim. E o perdão traz um alívio tão grande para nossa alma. O versículo 19 é um exemplo perfeito disso. É mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Isso é tão verdadeiro. Uma palavra mal colocada, uma briga mal resolvida pode destruir anos de amizade. Por isso temos que aprender a resolver as nossas diferenças com sabedoria, antes que o estrago seja irreversível. Exatamente. E tem outro ponto interessante que me fez refletir também. O versículo 24 diz: algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. No nosso dia a dia, nem todas as relações são realmente profundas, né? Às vezes confundimos amizade com conveniência. Mas o verdadeiro amigo é aquele que está ao seu lado nos momentos difíceis, que vai além da superficialidade. Esses são os amigos que valem a pena nutrir, investir, cuidar. E o versículo 21, João, é tão verdadeiro quando diz que o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Cada palavra que sai da nossa boca tem poder de edificar ou destruir. Como você bem falou, a sabedoria nas palavras traz vida, mas também nos mostra a responsabilidade que temos no uso delas. Quando escolhemos palavras que edificam o próximo, que ajudam a resolver problemas e não a agravá-los, estamos nos alinhando com a sabedoria divina. É verdade, Ana. E falando de como a sabedoria nos ensina a viver de forma mais equilibrada, o versículo 12 também me chama a atenção, quando diz: a vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. A vontade de viver, a esperança, o desejo de continuar é essencial. A sabedoria nos ensina que, mesmo nos momentos difíceis, a nossa atitude, a nossa força interior pode ser a chave para superar qualquer adversidade. Sabemos que Deus está conosco e Ele renova a nossa força. E falando nisso, o versículo 10 também tem um poder imenso, João. O nome do Senhor é como uma torre forte para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. Tudo começa com a nossa confiança no Senhor. Quando confiamos nele, ele nos dá a paz e segurança para enfrentar os desafios. A sabedoria não vem de nós mesmos, mas da nossa conexão com Deus, que é a nossa torre forte, nosso refúgio seguro. E quando estamos firmados nele, podemos enfrentar qualquer tempestade. Exatamente, Ana.
O capítulo 18 nos ensina que as palavras, as atitudes e a confiança no Senhor são as bases para a verdadeira sabedoria. Precisamos aprender a falar com sabedoria, a lidar com as dificuldades com sabedoria e a viver com humildade e paciência. Só assim a gente consegue construir uma vida próspera e harmoniosa, seja nos relacionamentos, seja nas nossas próprias escolhas. Perfeito, João. E tudo isso nos leva à conclusão de que sabedoria é um processo diário de aprender, ouvir, refletir e agir com amor e responsabilidade. Hoje, podemos aplicar tudo isso tomando decisões mais sábias, tratando os outros com mais respeito, sendo mais cuidadosos com as palavras e buscando a paz no coração. E é sobre isso que queremos orar agora, Ana. Vamos pedir a Deus que nos dê a sabedoria necessária para agir com discernimento em cada área da nossa vida, para que possamos ser luz onde há trevas e bênção onde há necessidade. Feche seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos pela tua fidelidade e pelo teu amor imensurável. Te louvamos porque sabemos que a tua presença em nossas vidas é a verdadeira fonte de sabedoria e paz. Senhor, neste momento, colocamos diante de ti os nossos corações, os nossos anseios e desafios. Reconhecemos que sem ti nada podemos fazer, mas com a tua ajuda somos mais do que vencedores. Pai, como Daniel descansou na cova dos leões e como Pedro descansou na prisão, nós também desejamos descansar em ti. Que mesmo diante das situações mais difíceis, possamos confiar plenamente na tua soberania e ação. Que a nossa fé não se transforme em ansiedade, mas que a oração seja uma expressão da nossa certeza no teu poder de agir em nossa vida. Senhor, que a nossa fé nos conduza ao descanso, pois sabemos que tu és o Deus que está no controle de tudo. Nós reconhecemos que muitas vezes enfrentamos estações que parecem não trazer frutos visíveis, mas, Senhor, nos ajuda a entender que até nas fases silenciosas tu estás trabalhando profundamente em nossas raízes. Quando não vemos flores ou frutos, te pedimos que tu nos fortaleças, nos ajude a perseverar. Que nossa fé não esfrie, mas se torne mais firme, sabendo que há tempo para todo o propósito debaixo do céu, e que em breve veremos a tua boa mão sobre as nossas vidas. Senhor, sabemos que quando é de Deus, os desafios são grandes, mas também sabemos que a clareza e a confiança vêm do Senhor. Fortalece-nos, Senhor, para que mesmo diante das dificuldades possamos nos manter firmes sem perder a nossa identidade em Ti e sem permitir que a confusão nos tome. Que através dos desafios possamos crescer em fé, sabedoria e discernimento. Nos guia, Senhor, para que todas as nossas decisões e palavras sejam alinhadas com o Teu propósito. Que não percamos a nossa alegria, nem nos desviemos na direção que Tu tens para nós. Pois sabemos, Senhor, que Tu és Deus de paz e não de desordem. E é essa paz que pedimos para nossas vidas. Que a sabedoria que vem de Ti nos guie em todas as áreas, em todas as situações que enfrentarmos, para que possamos refletir a Tua luz e viver em paz, sabendo que Tu és aquele que estabelece nossos passos. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Amém! Que palavra poderosa, não é? O capítulo 18 nos ensina que as palavras têm poder, que o perdão é libertador e que quando confiamos em Deus, Ele nos conduz por caminhos de sabedoria e paz. Que possamos aplicar tudo o que aprendemos hoje em nossas vidas. Exatamente. E que possamos sempre lembrar que, em tudo, Deus tem o controle. Mesmo quando as coisas parecem difíceis, a sabedoria de Deus nos guia e nos traz paz. Que esse ensino continue ressoando em nossos corações durante o nosso dia a dia.
E não se esqueçam, pessoal, amanhã tem mais palavra. Vamos explorar o capítulo 19 com ensinamentos profundos sobre a importância da humildade, da integridade e das escolhas que fazemos. Não perca! Já sabe, se gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra sobre perdão e sabedoria, compartilhe com eles. Um beijo e até amanhã. Um abraço e até amanhã.